Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de Na aula de matemática. hoje, nós vamos aprender a ver como calcular outros elementos do triângulo quando eles não são triângulo retângulo ou até mesmo quando ele tem valores que nós desconhecemos, ok? Vamos falar especificamente da lei dos senos e lei dos cossenos. Bom, vamos começar lembrando que a gente já sabe sobre triângulos, tá? Primeiro, o triângulo retângulo, que é o triângulo clássico, ele tem esse símbolozinho aqui indicando o ângulo de 90 graus, e aqui a gente percebe um ângulo. Quando você vê esse triângulo, a primeira fórmula que você tenta usar é seno, cosseno e tangente. Tá? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou o seno dividido pelo cosseno. Tá? Também é possível que a gente use o teorema de Pitágoras. Tá? A ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essas duas fórmulas são o feijão com arroz do triângulo retângulo. Você usa elas para quase tudo quando você esbarra com o triângulo retângulo. Ou você faz por Pitágoras, ou você faz por seno e cosseno. Qual a diferença entre elas? Normalmente a existência de um ângulo. A maioria dos problemas de matemática, quando aparece esse ângulo aqui embaixo, você sabe que é para usar seno, cosseno e tangente. Agora, e quando o triângulo é dessa maneira ou dessa maneira? Repara que ele não é um triângulo retângulo. Tá? Então você tem que observar o seguinte, não tem o ângulo de 90 graus. É a primeira dica. Então você já sabe que não é Pitágoras. Também você tem que observar aqui o seguinte, esse triângulo só tem um ângulo marcado. E esse triângulo tem dois ângulos marcados. Mesmo que a aparência fosse exatamente igual, não vai fazer diferença. O importante é você observar a quantidade de ângulos que tem marcado. Nesse daqui, um ângulo. Nesse aqui, dois ângulos. Vamos observar aqui então. Quando você tiver um ângulo marcado, o que você vai usar é a lei dos cossenos, que é essa criança feia aí. Tá? Por quê? Porque ela é muito grande, as pessoas se confundem demais. Então, para ficar claro para vocês, essa primeira parte parece com o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2bc cosseno de a. Ou seja, duas vezes o b vezes o c vezes o cosseno de a. Essa primeira parte pertence ao teorema de Pitágoras. Você já sabe, você já decorou isso. Só precisa decorar então esse final. Menos 2 vezes b vezes o c vezes o cosseno do ângulo A. Agora, olha só o que acontece. Muita gente gosta de mudar essa fórmula para quando o ângulo muda de posição, tá? Ou seja, o ângulo está aqui em cima, o cara gosta de mudar o nome. Eu gosto de mudar a letra. É fácil porque você mantém decorado isso. A ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, menos 2bc cosseno de a. Você só precisa tomar o seguinte cuidado. O ângulo marcado é sempre o alfa e a frente dele é sempre o valor de a. Se você fizer isso, não vai ter erro, você vai acertar toda vez. Agora, se você pesquisar por aí, você vai encontrar que existem três fórmulas diferentes para você decorar. Muito parecidas, mas diferentes. Para quê? Bom, de fato eu não sei. Basta que você mude o ângulo. Quer ver como é que se usa essa fórmula? Então, dá uma olhada nesse exemplo aí. O que eu preciso fazer? Eu vou usar a lei dos cossenos. Repara, essa primeira parte, similar ao teorema de Pitágoras, e essa segunda parte é um acréscimo devido a essa diferença aqui, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir na fórmula. Lembrando que o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo marcado, recebe a letra A. B e C não vai fazer diferença. Então, nós vamos fazer a substituição ficando assim. X ao quadrado é igual. B não faz diferença, eu vou pegar o 3. 3 ao quadrado mais C. Agora é o 5. 5 ao quadrado. Menos 2 é da fórmula, vezes o 3, que é o B, vezes o 5, que é o C, vezes o cosseno de 120 graus. Então, nós vamos ter x ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, mais 5 ao quadrado é 25, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, aqui vai ficar menos 30 vezes o cosseno de 0,5 é, faltou um sinalzinho aqui também, menos 0,5. Então, menos 0,5. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 25 dá 34. Menos 30 com menos 0,5. Bom, aqui vai a dica. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Isso mesmo, sempre que você tiver uma multiplicação por meio, pela metade, basta que você divida por 2. Então, menos com menos a mais, 30 vezes meio. Então, 30 dividido por 2, 15. X ao quadrado é igual a 34 mais 15 dá
49. X é igual, trocando esse cara de lado, vai dar a raiz quadrada de 49, x é igual a 7. Não vai aparecer mais e menos. Por quê? Porque como se trata de uma medida, esse valor tem que dar sempre positivo. Não tem como existir medidas negativas. E outra coisa para você ficar bem atento. Se der número com vírgula aqui, você aplica as técnicas normais, tá ok? Quem não sabe usar, quem não sabe calcular uma fração ou um número com vírgula dentro da raiz, eu vou deixar um link aqui no card para vocês pesquisarem, né, para vocês conferirem o vídeo que explica como é que faz isso. A segunda fórmula que a gente tem é para quando o triângulo tem dois ângulos marcados. E aí você não pode usar a lei dos cossenos, você vai passar a usar a lei dos senos, que é essa que você está vendo aí na sua tela. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Quem é o A e quem é o B não vai fazer diferença, tá? Desde que você faça a relação. Se eu chamei esse cara de alfa, esse aqui tem que ser o A. Se eu chamei esse cara de beta, esse cara tem que ser o B. Se tivesse aqui em cima, eu poderia chamar ele de alfa numa boa e botar aqui embaixo o A, ok? Vamos ver um exemplo para ver como é que essa funciona. questão a gente vai usar a lei dos senos. E como é que fica a lei dos senos? A sobre o seno do ângulo de A é igual a B sobre o seno do ângulo de B. Quem é o A e quem é o B aqui não vai fazer muita diferença. Você escolhe quem você quiser, desde que você faça a relação. Esse cara aqui com esse cara aqui com esse. Então, se eu quiser chamar esse cara de A, eu vou botar x, que é o A, sobre o seno de 30 é igual a 3, que passa a ser o B, né? Sobre o seno de 45. Então, a gente vai ter x sobre o seno de 30, se você olhar aquela tabelinha, vai dar meio. Ok? É igual a 3 sobre o seno de 45, olhando de novo na tabela, raiz de 2 sobre 2, ok? Agora, como aqui embaixo todos os dois são 2, a gente pode cortar. E o que a gente faz em seguida? A gente multiplica cruzado esse cara que sobrou com esse cara aqui. Então a gente vai ter raiz de 2 vezes x é igual a 1 vezes 3, certo? Então vamos lá. X é igual a 3 dividido pela raiz de 2. Gente, o fato de ser raiz não interfere em nada. Tá? Se aqui fosse um número 2 puro, você simplesmente iria trocar de lado. Então é o que você vai fazer agora, você vai trocar de lado. Só que você tem uma raiz aqui, ok? Então você vai trocar de lado com a raiz, não tem problema. Tá? Quando acontece de você ter um símbolo de raiz embaixo, o que você vai fazer é a racionalização. Tá? Eu vou aplicar a técnica aqui. Se você tiver alguma dúvida, basta você clicar no card aí que vai ter a dica para você da matéria de racionalização para vocês. Aqui então a gente vai botar raiz de 2 sobre a raiz de 2, ok? Então você vai ter x é igual a 3 raiz de 2 sobre 2, ok? Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!